Queridos, vou fazer uma oração para a gente iniciar, em seguida nós vamos para o momento de louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado, somos gratos, Senhor, pela Tua bênção que nos proporciona estar na Tua casa, ó Pai, e não estamos em nossos lares descansando, fazendo qualquer outra coisa, e sim buscando conhecimento da Tua Palavra, conhecimento que nos faz, Senhor, seguir os Teus caminhos, caminhos santos, para que possamos estar mais perto de Ti, ó Deus. Gratos somos pela vida do Silvano, da Silvia, que estão conosco aqui, que o Senhor possa orientá-los, Senhor, no que irão dizer, orientar-los, Senhor, no que vão transmitir, Senhor, do teu recado para as nossas vidas, ó Pai. Que os nossos corações estejam atentos, ó Pai, ao que vamos ouvir, que possamos de fato absorver isso, para que possamos praticar em nossas vidas, ó Pai. Esteja conosco no decorrer deste dia, cuidando e protegendo para que possamos estar atentos, ó Deus. Abençoe-nos agora, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui na casa do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar o nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu
meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Podem se assentar, irmãos. Bom, meus irmãos, bom dia. Aqui eu não dei bom dia. Um prazer, novamente, estar aqui com vocês e falar sobre ainda finanças. Hoje o nosso tema agora, a primeira parte da manhã, vamos falar sobre planejamento financeiro. E na segunda parte falaremos sobre orçamento. Eu digo que esse é um dos temas que as pessoas muitas vezes sabem que precisam fazer, mas não fazem. E especialmente a parte de planejamento financeiro. Às vezes as pessoas têm até uma certa noção de que precisam fazer um orçamento. Mas planejamento, elas falam assim, eu não sei fazer, ou nem sei se isso é importante. Porque muitas vezes ela está preocupada com o dia a dia, né, só em vencer as contas, saber se ela vai ali fechar o mês no positivo, mas ignora, eu diria que a principal parte prática de organização financeira, que é o planejamento. Então, nosso primeiro tema hoje, planejamento. E aqui eu estou trazendo uma foto minha com minha irmã. A gente tinha ali perto de, 2 anos e 1 ano. Acho que pela postura ali, eu estava achando que eu era um super-herói, de verdade. Eu achava ali que eu era um super-herói e eu gostava muito nessa época de brincar de He-Man. Para quem assistiu os desenhos, eu queria ser o He-Man. Mas nessa época eu queria ser frentista. Vocês vão entender por que eu estou falando disso. Quando eu era criança, eu queria ser frentista. Porque eu adorava o cheiro de gasolina, do posto de gasolina. Eu adorava o cheiro. Meu pai passava para abastecer o carro e eu falei assim, não, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Imagina cheirar aquilo o dia inteiro. Eu achava o máximo.
Eu achava o máximo. Então, assim, criança, né, tem sonhos, projetos e tal, inocentes, né, e eu achava que a gente tinha que escolher já todo mundo falava, né, escolha o que você quer ser quando você crescer. Eu falei, cara, eu gosto de encher de gasolina, então eu quero ser frentista. Acho que era um direito, né? E eu fui crescendo. Aí nessa época eu já tinha 10 anos, minha irmã 9. E aí você vai crescendo, seus sonhos vão mudando. E nessa época eu queria ser fisioterapeuta. E vocês vão entender por que eu queria ser fisioterapeuta. Eu achava o máximo. Mas sabe por que eu achava o máximo? Porque o fisioterapeuta, ele faz reabilitações e tal, mas eu fiquei encucado com uma história. Minha mãe falou que ela tinha uma amiga, minha mãe professora, ela falou que tinha uma amiga lá na escola dela, que tinha um filho fisioterapeuta. E que o filho fisioterapeuta dela tinha um carro Apollo. E eu achava o máximo esse carro. Eu achava o máximo, porque eu achava maneiríssimo aquela lanterna fumê ali, sabe, escuro. Tinha um Verona, eu sei que eu sou antigo, tá, gente? Eu não sei quantos conhecem esses carros aqui, mas tinha o Verona e o Apollo. Eu falava, cara, o Apollo. É o Apollo. Então eu queria ser fisioterapeuta porque o fisioterapeuta, filho da amiga da minha mãe, tinha um Apollo. Eu falei, é isso que eu quero ser. É isso que eu quero ser. O tempo foi passando, fui crescendo e fui ser bancário. Pode ver que nessa época eu tinha fios de cabelos a mais e quilos a menos, né? Então o tempo passou, aí já trabalhava, computador também mais antigo, você pode ver que essa foto aí é de 2006, tá? Então eu já trabalhava em banco, eu já não queria ser fisioterapeuta, já não queria ser frentista, mas eu queria trabalhar com investimentos e depois surgiu um sonho na época de por ser de Brasília, eu queria ser servidor público. Não sei se vocês conhecem bem a realidade de Brasília, mas, por exemplo, só na minha igreja, eu acho que 80% da minha igreja é só formado por servidores públicos. É um bicho estranho em Brasília, tá? A gente fala de empreendedorismo, as pessoas olham meio estranho para você, acham que você é meio marciano, acham um bicho estranho. E nessa época eu queria trabalhar com investimentos, hoje eu trabalho com investimentos, e na época eu queria ser servidor público, trabalhar na parte ali lá no Banco Central, isso quase aconteceu, isso pode ser papo para outra hora, mas isso foi se aproximando. Veja que ao longo do tempo, cada momento eu fui tendo um sonho, tendo uma vontade, um objetivo, e ao longo do tempo as coisas foram chegando ao que eu sou hoje. E lógico que nada impede de amanhã, de repente, eu querer exercer uma profissão diferente. Deus vai colocando isso no nosso coração, Deus vai guiando os nossos passos, tá? Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que, por mais que essas coisas mudem ao longo do tempo, é fundamental fazer um planejamento. Quando eu estava num período, quando eu fui fazer prova eu trabalhava num banco público, quando eu trabalhava nesse banco, eu fiz uma prova e eu tinha um objetivo de ir para a área de investimentos. Então, fiz um planejamento, eu precisava fazer uma certificação, precisava estudar alguns assuntos, então eu vi o que era preciso ser feito para que isso fosse possível. Para eu aprender sobre investimentos de forma um pouco mais profunda, eu tive que avançar. Para eu almejar, para eu conseguir conquistar alguns cargos dentro do banco, eu precisei estudar. Então, eu tinha algum tipo de planejamento para que eu pudesse exercer algum tipo de atividade. O fato de eu ter vindo para São Paulo trabalhar lá no mercado financeiro, na Faria Lima, enfim, foi um período em que eu tive que tirar uma certificação para assumir uma gestora. Então, tudo envolveu planejamento. E às vezes a gente ignora um pouco isso, acha que a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, é a vida cotidiana, é a vida comum. Só que uma corrente ou uma ala, principalmente da nossa igreja como um todo, tá? Não estou falando da nossa denominação, fala assim, Deus é soberano, então eu preciso descansar e não fazer plano nenhum. Isso não tem fundamento. E a gente vai ver que, tanto na palavra,
na Bíblia fala sobre planejamento, a importância de fazer planos e como de forma prática a gente pode exercer esse tipo de coisa dentro da nossa vida financeira. Como isso é fundamental para a gente organizar, para a gente conquistar alguns objetivos, sonhos que você tenha que são justos, que são bons para a sua família. E aí você vê aqui uma notícia. Por que metade dos brasileiros não consegue se planejar para o futuro? Pesquisa mostra que 52% dos entrevistados não possuem ou não sabem como montar um planejamento financeiro. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu achei até que 52% foi bem otimista, porque pelos tempos que eu ministro cursos e também fazendo consultorias, eu vejo que muita gente até faz uma tentativa de algum orçamento, mas, olha, se 3 ou 5% de pessoas que eu já fiz algum tipo de consultoria, atendimento, enfim, tinham algum planejamento, era muito. As pessoas não se planejam. Elas planejam outras coisas. Coisas talvez de curtíssimo prazo, ali para sanar algum problema, ou até uma viagem de fim de ano, faz algum tipo de planejamento, mas ela não tem um planejamento como um todo, estruturado, pensado como é que vai ser o próximo ano, os próximos 5 e os próximos 10. Pelo menos, as pessoas não fazem isso. E isso pode ser um grande problema. E a motivação, né, o motivo de as pessoas não conseguirem se planejar, fala que é a ausência de conhecimento sobre finanças, tá? E o baixo orçamento. Eu concordo que o baixo orçamento ele traz dificuldades para o dia a dia, sem dúvida traz vários desafios, mas o planejamento ele não depende essencialmente do dinheiro, e é justamente com o planejamento que você vai ver se você vai precisar de dinheiro. Então, o baixo orçamento, a realidade, ela pode ser uma motivadora para que você se planeje melhor. Você vai identificar, de repente, se você vai precisar fazer mais renda ou se você vai precisar readequar as suas despesas. É nesse momento que você vai verificar o que precisa ser feito. Então, a ausência sobre conhecimento, né, a ausência de conhecimento sobre finanças faz sentido, mas o baixo orçamento não deve ser um desafio para você. Porque na hora que você lê isso, você lê essa notícia, já te quebra. Fala assim, poxa, eu ganho pouco, então eu vou fazer planejamento para quê? Está errado. Tá errado. Então, planejamento é independente de renda. Até que não tem renda, precisa fazer algum tipo de planejamento, eventualmente, para ter renda. Eu preciso me especializar, eu preciso me formar, eu preciso adquirir alguma coisa para gerar renda. Então, o planejamento ele é essencial para qualquer pessoa. E aqui vamos ver, na palavra de Deus, o que ela fala sobre planejamento. Vamos ver aqui, primeiro versículo, Lucas 14, 28, fala, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aqui, Cristo está falando sobre o custo de ser discípulo. Qual é o custo do discipulado? Mas mostra também, de uma forma para a gente aplicar aqui, que existe, na hora de você se propor a fazer algo, você precisa avaliar o quanto isso custa para você. Isso guarda total relação com o planejamento financeiro. Se você pretende casar, você precisa, se você vai fazer uma festa, alguma coisa assim, você precisa saber o quanto custa. Eu vou viajar. Você precisa saber quanto custa. Porque se você não fizer isso, provavelmente você vai se endividar e os danos serão muito maiores. Então, o planejamento ele é fundamental. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E aqui a gente já ganha um olhar fundamental também sobre os planos que nós fazemos. Nós temos, sim, Deus é soberano, mas nós temos a nossa responsabilidade humana. Nós planejamos, mas consagramos tudo aquilo que a gente pretende fazer a Deus, para que Ele nos direcione os nossos passos. Como fala Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É muito fácil a pessoa falar assim, eu sei que eu estou insistindo nisso, é porque eu escuto muito isso, tá, gente? Mas Deus é soberano, basta cada dia o seu mal.
Só que a própria palavra de Deus fala para você fazer planos. Não é para não fazer planos. Ao fazer planos, consagre ao Senhor. Então, faça planos. Preciso eliminar dívida, eu quero casar, eu quero viajar, eu quero fazer um curso. Se planeje e consagre isso ao Senhor, que Ele vai direcionar os seus passos. E aqui, os últimos duas partes aqui sobre a palavra de Deus quanto ao planejamento. Se nós olharmos o relato da criação, ele é um perfeito relato de planejamento, execução e avaliação do que foi feito. Se você for pegar ali Gênesis 1, você vai ver que Deus criou as coisas numa ordem lógica. Ele não criou primeiro os pássaros e depois trouxe a luz. Não, criou de uma forma lógica. Primeiro criou os mares e depois os peixes. Então teve um tipo de execução lógica. Deus é perfeito, então Ele fez as coisas da maneira perfeita, sequenciada. Só que mais do que isso, vocês vão ver, ou vocês vão lembrar, que toda vez que Deus terminava um dia, Ele, o que estava dizendo lá no versículo? E viu Deus que era bom. Então Deus fez, planejou, executou e avaliou. É isso, gente. A gente precisa fazer isso no nosso dia a dia também com a parte financeira. A gente precisa planejar, executar e avaliar. E a gente vai passar por 6 etapas aqui, como a gente monta um planejamento para depois chegarmos no orçamento. E vocês vão ver que nós passaremos por essas etapas. A gente precisa planejar, saber qual caminho a gente vai seguir. A gente precisa executar, então o próprio orçamento vai ser uma execução do seu planejamento, eles conversam perfeitamente. E a avaliação. Será que eu estou no caminho certo? Será que o plano que a gente fez para executar em 12 meses, será que ele será possível? Ou eu só vou conseguir em 18 meses? Ou até, eventualmente, conseguir executar isso antes? Então, a avaliação ela é fundamental nesse processo. E aqui tem um texto que eu trouxe que me intrigou bastante recentemente, quando eu estava lendo um livro do Kevin DeYoung, chamado Super Ocupado. Não sei, alguém já leu esse livro? Recomendo muito esse livro. Ele fala muito sobre a questão da gestão do tempo na nossa vida cristã. Tá? Super Ocupado, do Kevin DeYoung. Um livro espetacular. E eu fiquei muito intrigado com o que ele colocou, porque ele também ficou intrigado com o texto. Marcos 1, de 35 a 38, fala o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, aqui estou falando de Jesus, tá? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, isso é Jesus, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E é lógico que a gente pode pegar esse texto, e inclusive quando você for ler a sua Bíblia, você vai ver que está descrito como uma parte de oração. E de fato ele fala sobre oração, mas às vezes a gente passa despercebido na palavra de Deus sobre algumas coisas que são fundamentais também. Jesus poderia ter ficado naquela cidade e ter curado todo mundo. Mas ele estava numa missão. Jesus veio para cumprir o que o Pai queria. E não fazer o que necessariamente só ele queria. Ele poderia. Jesus é poderoso para curar todo mundo a qualquer tempo. Mas ele tinha uma missão de ir e pregar em outras cidades também. Então ele tinha um plano claro, que era obedecer o Pai. E nós temos um plano claro sobre as nossas finanças. Nós falamos sobre isso ontem. Nós precisamos cuidar da nossa família, precisamos abençoar o próximo, abençoar a igreja e sermos bons cidadãos. Esse é um plano sobre as nossas finanças. E isso precisa estar evidenciado no nosso planejamento financeiro e no nosso orçamento. Essa etapa aqui que eu falei para vocês. Então, analisando isso tudo, para a gente construir um bom planejamento financeiro, ele é constituído de 3 etapas, tá? Eu falo o planejamento financeiro, tem a parte do planejamento, onde você vai
fazer algumas etapas que a gente vai ver aqui, tá? Descrever em 6 pontos. A gente vai passar pelo orçamento, que o orçamento ele vai precisar conversar com o seu planejamento. Se você quer sair das dívidas, primeiro você planeja o que você precisa fazer, aí você vai executar lá no seu orçamento. Será que eu estou fazendo isso ou não? Será que eu estou mais perto ou não? Que também é o processo de avaliação. Então, o seu orçamento vai lá, eu preciso separar R$300 para pagar uma dívida que eu tenha. Então, você viu o que você precisa, você executa no seu orçamento e você avalia. Eu estou mais próximo ou não? Eu consegui antes. Dá para encaixar outra coisa? Não. Dá para eu estender esse prazo? É isso que esse processo é como ele funciona. Tá? Então, é um ciclo que continua. Terminou ali, avaliou, planeja de novo, isso não para, tá, gente? Não estou falando que é um processo dolorido, talvez no início um pouquinho, tá? Porque você vai ter que levantar tudo o que você está fazendo. Mas depois que vai no automático, as coisas ficam mais simples, tá? E agora vamos ver aqui as 6 etapas aqui para a gente fazer um bom planejamento, tá? São 6 etapas simples, mas fundamentais aqui para vocês se organizarem. Então você vai passar primeiro por um raio-x, isso é, você fazer um diagnóstico, você olhar tudo como você se encontra, onde você está. Ninguém vai para lugar nenhum sem saber onde está. Quando a gente coloca o Waze lá no nosso celular para a gente dirigir, ele parte de algum lugar e você coloca qual é o destino. Eventualmente você vai ter que fazer alguma rota diferente, porque tem um engarrafamento, alguma coisa assim, recalcula a rota, e é assim. Tá? Mas primeiro você parte de algum lugar, você tem que saber onde você está. Depois, descobrir o que é importante. Isso daqui, gente, é fundamental. Só que você não faz sozinho, principalmente se você é casado. Você não faz sozinho, você faz com sua esposa, você faz com seus filhos. Você precisa descobrir o que é importante para a família. Lembra que para a gente servir bem a família, não é eu sou o homem, eu que domino as finanças da casa, eu sei o que é importante. Você não conversou com sua esposa, você não conversa com seus filhos? Será que o que você tem feito realmente é importante? Você tem servido bem a sua família? É a hora de você colocar as claras e entender tudo que é fundamental para a sua família. Priorizar o importante, primeiro você descobre, depois você prioriza. Planejar o cenário ideal, que aí é você... Da forma como você se planejou, você pensar num orçamento adequado, ideal, gastar melhor e reavaliar sempre. Mas eu já vou falar uma coisa para vocês aqui, que principalmente a gente deve tratar isso em orçamento. Quando a gente fala se planejar, eu não estou falando para você eliminar tudo que você tem que fazer na sua vida. Será que eu posso comprar um livro? Será que eu posso viajar? Será que eu tenho que cortar algumas coisas que me satisfazem? Em princípio, não, mas pode ser que, se você estiver gastando mal, você tenha que readequar algumas coisas. Mas o principal que eu quero que vocês pensem é priorizar o importante. Quando a gente troca o verbo, ele faz mais sentido. A gente fala muito assim, corta isso, corta aquilo. Não é uma questão de cortar. Você tem que descobrir primeiro o que é importante. Talvez você, ao olhar o seu orçamento, você veja que, de repente, poxa, eu não estou gastando, não está sobrando muito dinheiro, ou não está sobrando nenhum dinheiro, eu vou ter que cortar. Pensa naquilo que é importante para a sua família e aquilo que é irrelevante ou menos importante. É priorizar. Quando você tem essa visão, só a sua postura e a disposição da sua família sobre gastar vai ser diferente. De repente, um cafezinho que você toma com seu irmão numa padaria, vai ser muito mais importante você continuar com esse gasto do que com uma Netflix ou um Prime Video. Às vezes, esse café vai ser muito mais importante para alimentar o seu coração do que outras coisas. Você, de repente, nem assiste direito. Então, não é simplesmente o cortar, é priorizar aquilo que é fundamental. Mas vamos aqui, etapa por etapa. Tá? Raio-X. Você precisa fazer 3 perguntas básicas. 3 perguntas básicas, fundamentais, para saber o que se passa na sua vida. Quanto você ganha, quanto você gasta e, eventualmente, quanto você deve.
Tá? Eu já chego nessa terceira pergunta, que eu sei que ela tem vários desdobramentos, e já chegaram algumas perguntas que a gente vai tratar no Talks, tá? Bastante sobre dívida, a gente vai destrinchar essa parte da dívida. Parecem perguntas simples, e elas são, mas... E se eu te disser que muita gente não sabe o quanto ganha? Pode parecer meio estranho, mas é verdade. A pessoa fala o seguinte, várias vezes eu fiz, como eu falei, fiz consultorias, atendimentos e tal, e eu falei assim, tá, quanto você ganha? Mais ou menos uns 8 mil. Não, mais ou menos não, você ganha quanto? Porque tem mês que eu ganho menos, tem mês que eu ganho mais. Eu falei, não, tudo bem, então você tem uma dinâmica diferente. Tenho, beleza, não sei o que, não, eu sou autônomo e tal. Eu tenho, beleza, então vamos ver o que você ganha. Não, mas um assalariado sabe quanto ganha. Eu falo, não sabe, gente, muita gente não sabe. Sabe por quê? Quando você é contratado, por exemplo, você é um emprego CLT, você vai ser contratado pelo quê? Pelo salário bruto. E a gente vai tratar sobre isso no orçamento, tá? Você é contratado pelo salário bruto. Vamos supor lá, para facilitar as contas aqui, tá, gente? Independente da realidade de cada um aqui. Vamos supor que ele foi contratado por R$10 mil o salário. Então ele foi contratado, assinou ali o contrato, enfim, ele vai ganhar R$10 mil. Mas ele vai ganhar 10 mil mesmo? É o que vai bater na conta dele? Não, parece óbvio, né? Não, tem imposto. Mas tem gente que não tem a dimensão do quanto são esses impostos. Só que a pessoa foi contratada por 10, quando ela vai fazer uma simulação lá no site da Caixa para saber o quanto ela pode pagar de uma parcela, ela coloca o quê? O salário o quê? Bruto ou líquido? Bruto. Um banco avalia você pelo seu salário bruto. E aí quando você faz uma simulação, você faz com o quê? Salário bruto. Vou financiar um carro. Você coloca o quê? Bruto. E você vai sendo alimentado toda hora pelo quê? Pelo seu salário bruto. Aí a pessoa tem a percepção de que ela ganha o bruto. Pode parecer ilógico, mas é a coisa que mais acontece nas famílias. As pessoas não sabem quanto elas ganham de fato. Porque elas não fazem um orçamento. Elas não se planejam. Eu não estou falando, gente, nada assim, eureka, descobri aqui uma coisa, mas é assim, é o comportamento das pessoas. Elas não lidam com os números aqui na cara, elas lidam aqui, toda hora aqui na cabeça. Só que nós temos a tendência o quê? De achar que ganhamos mais e gastamos menos. Só que o que acontece? A gente ganha menos e gasta mais. Aí fura. Então, você precisa ter clareza sobre o quanto você ganha. E, lógico, que não vou dizer que é pior. Tem alguns desafios a mais. Se você é empresário, aí, de repente, você ganha um prolabore e ganha um bônus no final do ano. Ou se você é um microempresário, que você tira ali... você ainda é o MEI, né? Assim, eu não sei o quanto que eu faço, porque é o faturamento da minha empresa, mas eu sou minha empresa. Então, tem algumas dinâmicas que a gente vai ter que encontrar um caminho para que você saiba o quanto você ganha, o quanto daquele faturamento após impostos você vai poder gastar. Às vezes você vai ter que reinvestir na sua empresa, então você precisa saber o quanto de fato você vai ganhar, o quanto você eventualmente precisa ganhar. Quanto você gasta? Esse talvez seja o mais fácil falar para vocês que muita gente não sabe. Acho que vocês talvez já tenham visto algum meme na internet ou num bate-papo com algum amigo e tal, falando assim, poxa, às vezes eu passo R$10 aqui, R$15 ali, poxa, eu fiz só umas 10 despesas desse valor e quando eu vou ver minha fatura deu R$1.000. Por quê? Eu estou errado? Você se assusta. Não, mas é uma parcelinha de nada, uma parcela de R$9,90. Mas tem isso, aquilo e tal. Aí você acha que você gasta pouco ali, né? Uma despesinha ali, menos de R$50. Quando você vai ver, deu R$1.000. E você não sabe de onde veio. As pessoas não controlam o quanto elas gastam. Isso, para um planejamento financeiro, não precisa nem falar que é terrível.
Então, você precisa ter clareza, saber em que situação você está, o quanto você ganha e o quanto você gasta. E se você ainda tiver um terceiro ponto aqui, um terceiro elemento, é fundamental você também saber o quanto você deve. E deve, não estou falando dever no sentido de estou inadimplente, eu não estou pagando. Se você tem algum tipo de financiamento, é importante você conhecer quanto você paga, qual é o valor da dívida, qual foi a dívida que você assumiu ao comprar um carro. Eu financiei 70 mil. Você precisa saber que você financiou 70 mil e que a taxa de juros é tanto e você paga tanto de parcela. Você precisa ter clareza sobre isso. Saber quando isso termina. Isso faz parte, é parte fundamental do seu planejamento financeiro. E tem um outro detalhe que a gente vai tratar no Talks quando a gente falar de dívida. Se você estiver inadimplente, veja as consequências do não pagamento do empréstimo ou financiamento. Além de conhecer qual é o tamanho da sua dívida, se você estiver inadimplente, o que pode acontecer? Vão tomar sua casa? Vão tomar seu carro? Ou é só o seu nome sujo? Só entre aspas. Você precisa ter uma noção do que pode acontecer se você estiver numa situação bem difícil, porque na hora de você montar um planejamento financeiro, você precisa saber qual dívida você vai eliminar primeiro. E muitos educadores financeiros falam que você deve eliminar a dívida mais cara. Está errado. Você deve eliminar a dívida que pode acabar com o seu sono, a dívida que pode tirar você de casa, a dívida que pode acabar a vida assim, financeiramente da pessoa que você colocou como avalista. Essas dívidas você tem que focar primeiro, não necessariamente as mais caras. Mas a gente fala mais tarde sobre isso. Então, veja, um diagnóstico é passar por isso. Quanto ganha, quanto gasta, se você tem dívida, como é essa dívida, quanto é essa dívida, e se você estiver inadimplente, quais são as consequências. Silvano, dá muito trabalho, só no início. É que nem, gente, fazer musculação. Primeira semana de musculação, quem já fez, cara, dói tudo. Dói até para pensar. Depois, quando a pessoa já está no ritmo, né, quem corre, enfim, não só musculação, mas quem faz qualquer tipo de atividade física, sabe que o início é difícil. Mas depois se torna o quê? Normal, comum, rotineiro. E quanto mais você fizer, menos tempo você vai gastar nisso. Segunda parte do nosso raio-x, das nossas etapas para fazer um bom planejamento financeiro, é descobrir o que é importante. E descobrir o que é importante não é simplesmente uma lista de tarefas. Tá? É lógico que vão envolver tarefas, mas é muito mais do que uma tarefa. Deixa eu explicar aqui para vocês. Quando a gente fala sobre sonhos, dentro de um cenário de planejamento financeiro, a gente começa falando assim, eu queria viajar mais. E é importante que você identifique se o viajar no contexto da sua família, isso é importante. Você precisa ver se isso é algo que faz bem para a sua família. Tem gente que não gosta e gosta muito de casa, gosta de fazer um churrasco no final de semana e receber os amigos, e isso para ela é o importante. Então, ela vai ver como família o que importa. Aí dentro desses, vamos dizer assim, desses sonhos, né? Aí vocês sim vão separar por etapas. Se você gosta muito de receber, não de viajar, mas de receber muitos amigos, o que vocês vão fazer em casa para receber esses amigos? Será que de repente você tem uma casa, montar uma churrasqueira seria uma ideia legal? E aí você vai quebrando em tarefas. Primeiro você descobre o que é importante para a família. Por exemplo, eu, Silvio e os meninos, a gente gosta muito de duas coisas. A gente gosta de viajar e de comer em restaurante. Principalmente o nosso filho Davi. Ontem a gente estava compartilhando com algumas pessoas, a gente falando como o Davi gosta dessa questão de experiência em restaurante e tal, e como ele tem um paladar apurado. E dá satisfação quando a gente leva ele no restaurante. Porque ele não simplesmente come e pronto. Cara, ele come e fala assim, nossa, porque a crocância,
porque não sei o quê, porque tem uma acidez e tal. Eu acho que esse menino viu muito... a gente não assiste MasterChef, mas a gente assistia muito os programas de culinária. Ele se amarra. E o mais legal de levar o Davi para no restaurante é isso, não é nem pelo fato de a gente só sair de casa, é por ver que ele gosta, que é um momento que ele aprecia muito. Então, isso é uma coisa legal para a gente. E a gente poderia simplesmente falar assim, não vamos gastar com restaurante porque isso não é importante, o importante é construir patrimônio. Gente, a jornada ela precisa ser agradável também. A jornada precisa ser agradável. Como é que eu vou combinar com minha família que a gente vai... vamos juntar 500 mil reais em tantos anos. Qual vai ser a motivação da família ficar engajada se não tiver uma jornada legal? E não precisa ser uma jornada cara, gente. Só estou falando descobrir o que é importante e a gente depois vai ver como a gente deve ser criativo nessa jornada. Eventualmente usando alguns programas para que a gente gaste menos, mas tendo experiências incríveis. Por exemplo, esse negócio de viagem e tal, quando a gente morava aqui em São Paulo, a gente sempre tinha um costume, de final de semana a gente comer em algum restaurante. Davi sempre se amarrou. E aí teve uma vez que ele falou assim, pai, aliás, acho que foi ideia sua, né, amor, do Castelo? A Silvia viu um parque aquático que ficava uns 150 quilômetros de São Paulo. Eu falei, vamos lá, era final de ano, vamos lá. Aí nós fomos, eu lembro que a gente gastou, uns 150 reais nós quatro, foi muito barato, eu achei. Foi uns 150, 180 reais. E normalmente quando na época a gente gostava de ir no Outback, hoje não muito, confesso que deu uma piorada na minha opinião, mas a gente gastava em torno de 200 e poucos reais quando a gente ia ao Outback nós quatro. E a gente foi nesse Castelo Parque Aquático, a gente gasta uns 180 e os meninos falam até hoje disso. Tá vendo? Às vezes não é o quanto você gasta, mas é no que você gasta, é descobrir o que é importante. Então, a Luísa, minha filha, fala disso até hoje, fala inclusive que a água era gelada pra caramba, a água não era aquecida e foi brabo, assim, entendeu? Tinha um balde que jogava água, todo mundo ficava lá e eu morrendo de frio, mas os meninos estavam adorando, estava tudo certo. Então, os meninos lembram até hoje. Então, às vezes, nesse processo, é criar memórias. Então, dentro do seu planejamento financeiro é isso, você descobrir o que é importante na sua família e colocar em prática. Saber que sim, existem coisas que você precisa fazer a longo prazo, mas também saborear essa jornada com pequenas coisas. Então, momento de levantar todos os sonhos, desejos e necessidades. E separe um tempo para fazer isso em um lugar agradável. Eu e Silvia, quando a gente vai fazer algum tipo de planejamento, às vezes a gente sai para tomar um café. Em vez de a gente ficar em casa, na mesa do jantar, a gente separa, vamos tomar um café em algum lugar. E a gente fala assim, é hora da gente colocar no papel tudo que a gente gostaria de fazer e que é importante para os meninos, para a gente também. E a gente lista. E depois dessa lista a gente vai fazendo, isso daqui é importante, isso daqui não é, que vai ser o próximo passo. Então, mas separe um tempo agradável para fazer isso. Tá? Para ficar algo que traga a sua família junto nesse processo. E aí, agora de priorizar. Uma vez identificado aquilo que é importante para vocês, e claro, construção de patrimônio também é algo que deve ser levado em conta, mas experiências são fundamentais também, agora é a hora de você avaliar tudo aquilo que você listou. Veja que ainda não falamos nada de orçamento, tá? Só o diagnóstico. Agora a gente não está falando só o quê? De sonhos, o que é muito gostoso fazer, gente, vamos combinar. Então, agora você vai pegar tudo que vocês listaram e agora vocês vão fazer o quê? Priorizar. O que é importante? O que é urgente? Tem coisas que não escolhem ser importante ou não, já são urgentes. Então, de repente, você tem uma dívida ali que você tem que acabar logo, senão você não tem dinheiro amanhã. Então, isso, de repente, vai ter que virar uma prioridade extrema para vocês. Então, é fazer um ranking. Simples assim. A gente está precisando trocar de carro, a gente está precisando viajar mais para não sei o quê, a gente precisa comprar um curso. Lista e faça um ranqueamento daquilo que é importante e relevante. E vocês vão dividir agora em 3 tipos de prazo: o curto, o médio e o longo prazo. Então, curto seria até 1 ano, médio de 1 a 5 e longo acima de 5 anos. Por que isso é importante?
Por mais que eu tenha mostrado para vocês que eu já quis ser frentista, fisioterapeuta e hoje investidor, por mais que a gente faça planejamentos longos e às vezes parece que eles não vão acontecer, mas é importante você mirar em alguma coisa, saber qual trilha você está percorrendo. Porque muitas vezes vocês têm algum sonho que custa muito dinheiro. E talvez não seja possível realizar isso agora, ou daqui a 2 anos. De repente você sonha em comprar uma casa. Muitas pessoas não têm condições de comprar uma casa de forma rápida. Então é fundamental você considerar isso no seu planejamento para que isso seja possível, de repente, daqui a 5 anos. O problema que a gente faz é o quê? A gente só olha o mês. E a gente não está sabendo se a gente está mais próximo ou mais distante daquele objetivo que você quer comprar uma casa. Você só tem um desejo, mas você não trouxe isso para dentro de um plano. Então, quando você tem clareza e você coloca ele separado, isso daqui é de longo prazo, então eu vou precisar executar, mas daqui a 5 anos. E talvez, na hora que você olhar isso daqui tudo, você fique um pouco, vamos dizer assim, meio desiludido, porque você vai colocar um monte de coisa que você quer, mas nem tudo é possível. É como Jesus. Jesus é poderoso para fazer o que ele quiser o tempo todo, mas ele tinha uma missão. Então a gente precisa, na hora de ver isso daqui, o que é importante de fato, e a gente executar. Algumas coisas você pode se surpreender. Algumas coisas, já aconteceu isso com a gente tinha um plano de comprar um carro. Há 1 ano atrás, mais ou menos, a gente queria comprar um carro daqui a 2 anos, que seria ano que vem. A gente conseguiu isso antes. Surpresas podem acontecer. Uma vida interessante é uma vida com surpresas. Tá? Então, considere, ranqueie e saiba, aquiete seu coração, consagre ao Senhor esses planos e Ele vai te determinar os passos. Talvez aquilo que você colocou não vai ser possível, ou possível só daqui a um tempo. Tem gente que, por exemplo, sonha fazer uma viagem para o exterior. Aí faz o quê? Não, mas eu quero uma viagem para o exterior daqui a 2 anos. Porque, de repente, se você, em vez de pressionar muito seu orçamento, de fazer uma viagem para o exterior daqui a 2 anos, e, de repente, fazer isso em 4, e nesse período intermediário aqui, você fazer pequenas viagens que seriam bem agradáveis e que você consiga executar essa sua viagem para o exterior de uma forma muito mais tranquila do que a 4. Planejamento. Só que a gente tem pressa. A gente tem pressa que as coisas aconteçam, né? Então, muitas vezes é no planejamento que a gente vai ver, poxa, de repente, a gente pode adiar isso daqui e colocar uma viagem bacana, simples, em outro lugar. É a história do Castelo Parque Aquático. Para a gente era uma coisa simples, mas para os meninos foi inesquecível. Então, gerar essas coisas intermediárias são muito legais. E aí, agora você vai colocar, depois de você fazer esse ranking, aí você vai usar um método aí, criado por Peter Drucker, que ficou conhecido em inglês, fica SMART, mas a gente traduzindo fica MART. Tá? Como você vai fazer esse planejamento? Silvano, eu tenho um sonho de viajar para Disney. Tá, mas quanto custa? Em que prazo? Isso é importante de fato? E aí, com esse método, a gente consegue ver. Por exemplo, o MART significa mensurável, atingível, relevante, temporal e específico. De forma prática, como é que é isso? Aqui eu coloquei o exemplo de querer viajar para Fortaleza em 1 ano e meio. Bom, eu preciso saber quanto custa. Quanto vai me custar essa viagem? Coloquei um exemplo aqui de R$7.000. Beleza. Eu já tenho uma mensuração desse meu plano, R$7.000. Será que ele é atingível? Quanto tempo eu tenho? Quanto que eu tenho que economizar por mês para que daqui a 18 meses eu tenha R$7.000? Eu tenho que economizar R$430 por mês. Isso é possível dentro do meu orçamento hoje? Se não é, o que eu posso fazer para que isso seja possível? Relevante. De repente, viajar para você é algo fundamental, porque você descansa. Você, às vezes, empregados, não só os empresários, mas empregados também são
empreendedores dentro do seu próprio trabalho, é um momento que você para refletir, você é o tal do ócio criativo, né? Você começa a pensar em um monte de coisa. Então, descansar é importante até para depois você produzir mais. Então, de repente, é relevante para vocês. Temporal, tem que saber em quanto tempo você quer realizar isso. Porque quando você não coloca um objetivo, um tempo, fica solto. Então, não vira uma meta. Então, colocou ali 18 meses. E tem que ser específico. Não é assim, eu quero viajar. Não, você quer viajar para onde, em quanto tempo e quanto custa. Tem que ser específico. E isso vai te ajudar a ter muita clareza no seu planejamento. Agora é hora de gastar melhor. Uma vez levantado tudo, você vai para o seu orçamento, e a gente vai falar de orçamento daqui a pouco, tá? É hora de você gastar melhor. Quando você tem clareza sobre o que é importante, você não gasta dinheiro desnecessariamente. O problema é que a gente faz o quê? A gente vai se levando, vai sendo levado pelo que os outros querem, ou às vezes você nem sabe direito o que você quer. Então, quando você tem clareza do que é importante para você, você vai priorizar. É aquilo que eu falei. De repente, um café com seu amigo vai ser muito mais importante do que a Netflix que você paga e nem assiste direito. É saber o que de fato está te aproximando daqueles objetivos daquelas metas que você levantou. Então, você vai ter uma outra visão sobre o seu orçamento. Não é a visão do cortar, mas é a visão do priorizar e gastar melhor. Às vezes você não vai economizar, você só vai redirecionar o seu orçamento para algo que traga mais alegria, traga mais satisfação para a sua família. E aí você não é levado a viver o sonho dos outros, mas viver os seus. E é verdade, gente, isso daqui, quando você não tem clareza, aí sai uma promoção, eu falo assim, saiu aquela promoção, eu não estou me aguentando, saiu a Black Friday, agora já ouvi até falar de Book Friday, saiu a Book Friday, nossa, saiu uma promoção da Fiel, saiu uma promoção... Cara, se você for levado toda hora pelas promoções, e você não tem clareza do que você precisa, você vai gastando de forma desmedida. Ou eu estou errado? Cara, parece que dá um ciricutico nas pessoas quando chega Black Friday. Às vezes ela nem sabe o que ela está precisando. E às vezes nem tem um desconto tão grande assim. Vamos combinar. Que a Black Friday aqui no Brasil não tem nada de desconto. Algumas tem, né? Bom, e aqui uma frase famosa, talvez você já tenha escutado, que Robert Killing, um jornalista e escritor americano, falou que muitas vezes nós compramos o que não precisamos com dinheiro, que não temos para impressionar quem não gostamos e, no fim, ver que nem vivemos. Então, muitas vezes a gente está comprando as coisas para impressionar outras pessoas e essas coisas nem são importantes para a gente e essas pessoas nem são próximas. Às vezes eu nem gosto de pessoas que não gostamos, nem essa situação, mas às vezes a gente tem comprado coisas que não são importantes para a gente, mas porque a pessoa tem, ou porque eu não posso ficar de fora do meu círculo social. Na pandemia, surgiu um aplicativo, como é que era o nome dele? Que só tinha no iPhone. Era um aplicativo que todo mundo ficava mandando... Eram salas de conversas em áudio. Clubhouse. Aí, na pandemia, surgiu o Clubhouse. Só que só tinha no iPhone. E aí todo mundo postava nas redes sociais que estava no Clubhouse, porque abriu a sala para falar de empreendedorismo. E todo mundo que tinha iPhone postava. Estou no Clubhouse, falando sobre 2 horas sobre empreendedorismo, não sei o quê. Quem tinha Android estava o quê? Desesperado. E não foram poucas, e eu estou falando de conhecimento, e não foram poucas pessoas que compraram iPhone para entrar no Clubhouse. Aí quando compraram um iPhone, o que aconteceu com o Clubhouse? Alguém sabe? Alguém sabe do Clubhouse hoje? Aí depois foi para o Android e o Clubhouse sumiu. E agora, exatamente o que eu ia falar. E agora tem no Twitter essa função. Você está vendo? Então, muitas vezes a gente vê as pessoas comprando coisas
E aí, porque a gente não tem clareza do que a gente precisa, a gente acaba comprando porque eu não posso ficar de fora da minha galera, do que elas vivem. E às vezes eu estou fazendo isso para impressionar até a mim mesmo, porque eu estou, de repente, me idolatrando. Então, muito cuidado. E reavaliar sempre, gente. Nesse processo de planejamento, não serão poucas vezes que você vai errar. Eu queria ser frentista. Hoje eu falo sobre finanças. Então, num processo, talvez os R$430 para Fortaleza não sejam suficientes. Talvez você tenha que economizar mais uns 20 ou 30 reais, porque a casquinha de siri aumentou. Ou o preço do Beach Park aumentou e você não esperava. Ou até talvez tenha saído um pacote promocional inesquecível e que barateou. Que bom! Então, nesse processo de reavaliação, você vai saber se você está indo no caminho correto e se no tempo adequado. Talvez um tempo adequado, como eu falei, talvez você tenha colocado uma meta de viajar para o exterior daqui a 2 anos, talvez só sejam possíveis em 4 anos. E, gente, está tudo bem. Está tudo bem. Aproveite para, nesse período que você não... nesses 4 anos anteriores à viagem, faça algumas coisas legais. Saia com sua esposa, saia com seus filhos, vivam momentos, mas não deixe de ter experiências, porque elas são importantes e ajudam a engajar a família no processo de planejamento financeiro. A pior coisa, e eu já passei por isso, mas meu pai aprendeu. Eu aprendi muito finanças com meu pai, só que de um jeito bem severo. Meu pai é conhecido lá na igreja que a gente era membro, lá em Brasília, como as histórias mais malucas que tinham. Quantos viveram aqui o apagão de 2001? O apagão elétrico? Beleza. O que acontecia? Naquela época, você tinha que economizar a conta de energia, porque senão o Brasil ia parar. Cara, eu lembro que meu pai, ele colocou uma meta, e a meta ferrenha, tá? Meu pai militar, ele colocou uma meta de a gente tomar banho por 5 minutos. Se em 5 minutos a gente não terminasse o banho, ele desligava a chave de casa. E ele ficava assim. A gente trancava a porta do banheiro, na hora que ele trancava, ele já ficava assim. Porque é injusto você fechar a porta e ele já contar, porque às vezes você está lá, vai, e eu, moleque ainda, ficava no banheiro, lá, fazendo pose, porque eu estava adolescente, né, fazendo pose, se eu estava ficando forte ou não e tal. Aí ficava enrolando, não, ele ficava lá. Na hora que ligava o chuveiro, ele marcava. Se desse 5 minutos e eu não tivesse o banho, ele desligava. Não importa se você está com sabonete ou shampoo. Não importava. Não importava. Então, meu pai sempre foi muito econômico, muito, extremamente econômico. Eu aprendi muito com ele, entendeu? Então, várias coisas que eu fui vendo na vida com ele, sobre planejamento, eu vi que, às vezes, a gente tinha que fazer algumas adaptações. Às vezes, as coisas aconteciam mais cedo, às vezes aconteciam mais tarde. Então, surpresas vão acontecer, a gente vai ter que reavaliar essas questões, tá? Mas é um período que a gente aprende muito. E a gente vai tendo mais clareza sobre o que é importante, tá? Então, muita gente pula essa etapa do planejamento, já corre para o orçamento e já quer, de repente, se sobra algum dinheiro, investir. Só que até para investir, vocês vão ver que a gente precisa do planejamento. Tá bom? Alguma pergunta? Ixi, todo mundo... Ninguém tem dúvida? Ou todas as dúvidas? Som. Tem microfone. Tá bom. No aplicativo tem bastante. E sobre isso? Ah, mostra aí então. Eu posso ler algumas aqui. Ninguém tem dúvida? Que queira compartilhar? Não? Então... Ah, só uma última aqui, ó. Só uma última. Se você cumpriu fielmente todo o seu planejamento, você errou. Eu sei que essa frase é polêmica, afinal, mas que planos foram feitos para dar errado. Mas é porque, assim, a gente muda ao longo do tempo, né? Então, às vezes você sabe mais sobre finanças,
você sabe planejar melhor, as coisas vão mudando. Então, se o planejamento não tem dado certo, não quer dizer que ele é ruim. É que coisas novas têm aparecido. E a gente precisa entender que o que Deus tem nos dado é o melhor para a nossa vida. A gente tem a nossa responsabilidade, a gente vai atuar sobre o que aparecer, mas é uma vida interessante. Como eu falei, às vezes, com mais conhecimento, você vai conseguir reorganizar o seu planejamento para que algumas coisas sejam possíveis até num tempo menor. Fechado? A gente está escolhendo aqui. Opa, surgiu. Eu gosto de perguntas, Gil. Não precisa ficar acanhado não, gente. Silvano, assim, acho que ninguém tem pergunta porque ficou muito claro. Mas assim, falando de uma forma ainda mais prática, porque foi bastante elucidador para a gente, existe alguma forma... eu sei que você falou que faz o planejamento, assim, vai no café, achei bem legal essa história de marcar um dia de sair para poder fazer isso, para sair do ambiente casa, né? E fazer esse processo, mas existe alguma forma que vocês fazem no dia a dia eu uso, sei lá, de uma maneira um pouco mais prática, um Excel, anoto tudo, eu coloco isso numa planilha, eu vou consultando, como que eu faço esse tipo de tratativa com relação não só ao orçamento, porque o orçamento tem vários aplicativos, Sim. mas com relação mais específica ao planejamento. Eu gosto muito dessa pergunta porque eu entendo que a sua pergunta é mais no sentido assim, de repente alguma coisa que eu possa usar que seja muito interessante, que pode ser aplicável a todo mundo. Mas eu acho que depende muito da relação que a pessoa tem. Por exemplo, tem gente que é mais tecnológico e tem gente que é mais analógico. Então eu vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que não vivem sem um aplicativo chamado Notion. Tem gente que fala assim, cara, é até perigosa essa frase, né? Mas a minha vida é um Notion. Tudo está lá, eu faço tudo pelo Notion, eu não faço nada sem o Notion. Então, de repente, o Notion, para quem é muito entusiasta de aplicativos, seja uma forma interessante. De repente, um bloco de notas no celular. De repente, um caderno. Mas é importante que esteja visível. Isso é até uma coisa que a gente precisa melhorar. Eu e Silvia. Como eu falei, a gente tem coisas que a gente também está melhorando. Então, a gente precisa deixar um pouco mais visível. O importante é ter clareza, disponibilidade para você acessar aquilo. Por isso que eu falo assim, não tem muito formato ideal. Tem um formato como você se relaciona com as coisas da vida. Meu pai sempre fazia orçamento no caderno. Eu sou mais entusiasta da planilha, mas eu estou certo, ele está errado? Não. Mas a gente começa arriscando, a gente começa listando no papel. Depois você vai e joga para onde você quiser. Por exemplo, eu tenho uma amiga, eu até contei isso para o Rafael. Eu tenho uma amiga que ela faz, não foi para o Rafael, enfim, já não sei para quem eu contei. Ela faz no azulejo da cozinha. E dá super certo. Os filhos passam por lá e falam, mamãe, essa viagem não sei o que e tal, não sei o que. Filha, vai ser em tal data. Aí e eles vão ter o quarto filho agora, até o menininho, o menor, já fala, já aponta as coisas lá que eles listaram que eles querem fazer. Até o orçamento dela tá lá, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia. Nossa, que casa bagunçada. Cara, cada um faz o que funciona para cada um. Então, assim, essa relação acho que depende muito. Né? Nessa parte eu sou mais analógico, eu gosto do papel, lá do caderninho e tal. Eu só acho que preciso, inclusive, deixar claro para os nossos filhos em algum quadro. Isso eu acho que é interessante. Mas o mais importante é estar disponível para as pessoas acessarem e terem clareza sobre por que todo mundo está fazendo algum tipo de sacrifício. Tem algum objetivo. Meu pai controlava o nosso banho porque tinha que economizar, senão o país ia parar. Ele estava fazendo a parte dele. Ou pode ser um objetivo comum da casa. Nós estamos economizando desta vez porque nós queremos fazer uma viagem. Você engaja todo mundo. Quando você tem que dar clareza para todo mundo, isso faz sentido. Tá? Por isso que eu falo, sempre dá disponibilidade, que é legal. Lá atrás.
Tô gostando. Olá. O planejamento com cartão de crédito. Cartão de crédito eu acho que é o vilão de todo mundo. Eu mesmo não tenho porque eu não sei lidar com ele. Quando você faz um planejamento, por exemplo, e você envolve dívida e cartão de crédito, qual é as saídas que a gente temos para tentar amenizar alguns... Que a gente tem uma série de coisas no cartão de crédito, taxa... E como que você consegue amenizar isso, sabendo que você tem uma dívida, precisa fazer um financiamento, precisa fazer um orçamento, mas tem um cartão de crédito que é o vilão? Posso... Entendo o que eu vou dizer. O vilão não é o cartão de crédito. Somos nós, entendeu? Porque a gente às vezes esquece. O vilão é de quem digita a senha, boa. Eu só fiz essa correção porque às vezes a gente tem a tendência de achar que o problema está nas coisas e não em nós. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa reconhecer, né? Gente, só mudou o meio de pagamento. Antigamente as pessoas davam cheque. Hoje é cartão. O cartão, eu sei que ele dá menos senso ainda do gasto, né? Porque você ainda... É só o pré-datado, o cartão de crédito. É só pré-datado. Mas o problema não é o cartão. O cartão, inclusive, pode ser uma solução muito interessante para você gastar menos em algumas coisas. O cartão tem programa de milhagem. Tem, eventualmente, cashback, ou vai te dar acesso a algumas experiências interessantes. Tudo bem que hoje muitos cartões já estão dando acesso à sala VIP, que VIP já não tem mais nada, né? Todo mundo acessa a sala VIP. Lógico, todo mundo assim, né? Mas o ponto primeiro passa pelo planejamento, sabendo o que é importante. Eu vou voltar nisso. Sabendo o que é importante. E quando você olha para o seu orçamento, saber se você está indo em direção ao que você precisa, aí o cartão de crédito, no diagnóstico, ele pode ser um vilão. Mas muitas vezes ele vai ser uma solução para você reequacionar as coisas. Talvez o cartão de crédito seja uma solução para alguma despesa que você precisa incorrer e você ainda não tem, de repente, uma reserva financeira, mas vai ser um aliado na hora de você comprar algo que você precisa para solucionar. Sei lá, quebrou o filtro de água lá de casa. Às vezes você não tem o dinheiro, mas se você tiver um planejamento e um orçamento claros, você vai fazer caber esse filtro de água dentro do seu orçamento. Então, o cartão de crédito virou um aliado, porque você não tinha um dinheiro e você ainda conseguiu parcelar. Veja que mudar a forma como a gente vê. Quando você está em dívida, aí é um outro passo. É um outro passo, que assim, eu gostaria de explorar, eu já vou pincelar um pouco aqui, mas no Talks eu acho que é legal a gente explorar um pouco mais, que a gente tem 30 minutos no Talks. Que é, quando você está em dívida com cartão de crédito, você está nesse planejamento, orçamento, o que eu vou fazer? A primeira coisa, numa dívida, não é você já sair pagando a dívida. Não estou falando para dar calote. Eu estou falando para você entender a sua dívida, saber o quanto custa, tentar a renegociação, mas você só vai tentar a renegociação, algum tipo de... algum negócio, fazer alguma negociação com a administradora de cartão, se você sabe o quanto você pode pagar por mês da sua dívida. Veja que, de novo, a gente está voltando onde? Planejamento. E é o que mais as pessoas negligenciam dentro da estrutura financeira delas. Entendeu? Eu só vou saber se eu vou poder sair da dívida do cartão se eu puder saber quanto eu posso economizar ou fazer de renda para que isso seja possível. Então, quando eu tenho um planejamento e um orçamento claros, o cartão ele vai ser um aliado para que, de repente, eu consiga manejar melhor as despesas e, e a gente vai falar isso em orçamento, a gente vai ter, não uma linha de despesa assim, cartão de crédito, que a maioria das pessoas faz. Quanto você gasta de cartão de crédito? Eu gasto 1.000. Mas o que você gasta? Não, eu gasto 1.000. Só que você não sabe o que você gasta. Então, o planejamento com o orçamento, ele vai na linha dos 1.000 e vai ver assim, dos 1.000, eu estou gastando tanto nisso, tanto naquilo, e na hora que você fizer o seu orçamento, você vai ter
claro o quanto você precisa gastar em cada coisa. Parece chato, mecânico demais, mas eu falo, no início dá trabalho. Depois, não vou dizer que é diversão, mas fica mais claro. Entendeu? Então, é isso. Não esqueçam, gente, cartão de crédito, ele não é o vilão, somos nós, mas ele pode ser um ótimo aliado se você usar bem. Que nem a história do dinheiro. O dinheiro ele pode te queimar ou ele pode te aquecer.